Opa, que bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de expansão de consciência. E se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, se inscreva e curta o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje. Dr. Ben Johnson. Elimine o estresse psicológico do corpo e o corpo faz o que foi projetado para fazer. Ele cura a si mesmo. Você não precisa lutar para se livrar de uma doença. O simples processo de eliminar os pensamentos negativos permitirá que surja em você seu estado natural de saúde e seu corpo irá se curar sozinho. Michael Bernard. Eu vi rins generados, eu vi cânceres dissolvidos, eu vi a visão melhorar e retornar. Eu usava óculos de leitura há uns 3 anos quando descobri o segredo. Certa noite, quando estava acompanhando o conhecimento do segredo ao longo dos séculos, me flagrei procurando os óculos para ver o que estava lendo e parei no meio do caminho. A consciência do que eu tinha feito me atingiu como um raio. Eu havia introjetado a mensagem da sociedade de que a visão diminui com a idade e vi pessoas esticarem os braços para conseguir ler algo. Eu tinha dedicado meus pensamentos à redução da visão com a idade e tinha invocado isso para mim. Não tinha feito isso deliberadamente, mas eu tinha feito. Sabia o que tinha feito existir com pensamentos, eu podia mudar. Então, imediatamente me imaginei vendo tão claramente quanto na época em que tinha 21 anos de idade. Eu me via em restaurantes escuros, em aviões e ao computador lendo claramente sem esforço. E repetir, eu posso ver claramente, eu posso ver claramente. Eu tive a sensação de gratidão e excitação por ter uma visão clara. Em 3 dias minha visão tinha retornado e eu já não uso óculos de leitura. Eu posso ver claramente. Quando contei ao Dr. Ben Johnson, um dos professores do The Secret, o segredo, o que tinha feito, ele me disse: você sabe o que foi preciso acontecer com seus olhos para você fazer isso em 3 dias? Eu respondi: não, e graças a Deus eu não sabia, porque não fiquei com essa ideia me enchendo a cabeça. Só entendi que podia fazê-lo e rapidinho. Às vezes, quanto menos informação, melhor. O Dr. Johnson eliminou do próprio corpo uma doença incurável. Logo, a restauração de minha visão me pareceu quase insignificante se comparada à miraculosa história dele. De fato, eu esperava que minha visão se recuperasse da noite para o dia. Portanto, em minha opinião, 3 dias não foram um milagre. Lembre-se, no universo não existem o tempo e o tamanho. É tão fácil curar uma espinha quanto uma doença. O processo é idêntico. A diferença está em nossas mentes. Portanto, se você atraiu alguma doença, reduza-a em sua mente ao tamanho de uma espinha. Abandone todos os pensamentos negativos e depois se concentre na perfeição da saúde. Nada é incurável. Dr. John DeMartini. Sempre digo que incurável quer dizer curável a partir do interior. Acredito e sei que nada é incurável. Em algum ponto do tempo, cada doença chamada incurável foi curada. Em minha cabeça e no mundo que eu crio, incurável não existe. Nesse mundo há muito espaço para você. Portanto, venha se reunir a mim e a todos que estão aqui. É um mundo onde milagres são ocorrências rotineiras. É um mundo transbordante, em total abundância, no qual todas as coisas boas existem agora dentro de você. Parece o céu, não é? E é. Michael Bernard. Você pode mudar sua vida e se curar. Morris Goldman, escritor e conferencista internacional. Minha história começa em 10 de março de 1981. Esse dia que jamais esquecerei realmente mudou minha vida toda. O avião que eu pilotava caiu e fui parar no hospital, completamente paralisado. Minha medula óssea tinha sido esmagada. Fraturei a primeira e a segunda vértebras cervicais.
Meu reflexo de deglutição desapareceu e eu não conseguia comer nem beber. Meu diafragma estava destruído. Eu não conseguia respirar. Eu só conseguia piscar. Os médicos naturalmente disseram que eu seria um vegetal pelo resto da vida. O máximo que conseguiria seria piscar. Essa era a imagem que eles tinham de mim, mas o que eles pensavam não importava. O importante era o que eu pensava. Vi-me voltando a ser uma pessoa normal que saía do hospital andando. O único elemento de que eu dispunha para trabalhar no hospital era minha mente. E desde que você tenha sua mente, pode restaurar as coisas. Fiquei atrelado a um respirador e disseram que eu jamais voltaria a respirar sozinho, com o diafragma todo destruído. Mas uma vozinha ficava me dizendo, respire fundo, e finalmente me retiraram do respirador. Não conseguiram encontrar explicação. Eu não podia permitir que coisa alguma me entrasse na mente e me distraísse de meu objetivo ou minha visão. Eu tinha estabelecido por meta sair andando do hospital no Natal, e foi o que eu fiz. Saí andando do hospital com minhas próprias pernas. Disseram que era impossível fazê-lo. Eis um dia que jamais esquecerei. Para quem neste momento estiver sentado em algum lugar sentindo dor, se eu puder resumir minha vida e resumir para alguém o que ele pôde fazer na minha vida, eu descreveria em poucas palavras: o homem se torna aquilo em que pensa. O homem se torna aquilo em que pensa. Morris Goldman é conhecido como o Homem Milagre. Sua história foi escolhida para The Secret, o segredo, porque demonstra o poder imensurável e o potencial ilimitado da mente humana. Morris conhecia o poder dentro de si para realizar aquilo em que escolheu pensar. Tudo é possível. A história de Morris Goldman vem inspirando milhares de pessoas a pensar, imaginar e sentir o caminho de volta à saúde. Ele transformou o maior desafio de sua vida na maior dádiva. Desde que foi lançado o filme The Secret, o segredo, fomos inundados de histórias miraculosas sobre doenças de todo tipo, se dissolvendo no corpo das pessoas depois de terem assistido o filme. Tudo é possível quando se acredita. Na questão da saúde, eu gostaria de deixar para você essas palavras esclarecedoras do Dr. Ben Johnson. Agora estamos entrando na era da medicina energética. No universo, tudo tem uma frequência e você só precisa mudá-la para criar uma frequência oposta. É muito fácil mudar tudo no mundo, sejam doenças ou questões emocionais ou qualquer outras. Isso é sensacional, é a coisa mais importante que já nos aconteceu. Resumos do segredo. O efeito placebo é um exemplo da lei da atração em ação. Quando um paciente acredita de fato que o comprimido é uma cura, recebe aquilo em que acredita e acaba curado. A concentração da saúde perfeita é algo que podemos fazer dentro de nós, a despeito do que possa estar acontecendo no exterior. O riso atrai a alegria, elimina a negatividade e leva às curas milagrosas. A doença é retida no corpo pelo pensamento, pela observação da doença e pela atenção dada a ela. Se você está se sentindo indisposto, não fale nisso, exceto se quiser intensificar o mal-estar. Se ouvir as pessoas falarem sobre suas doenças, irá acrescentar energia a estas. Em vez disso, mude a conversa para coisas boas e dedique pensamentos poderosos à visão daquelas mesmas pessoas com saúde. As crenças sobre envelhecimento estão todas em nossa mente. Portanto, afaste esses pensamentos de sua consciência. Concentre-se na saúde e na eterna juventude. Não dê ouvidos às mensagens da sociedade sobre doenças e envelhecimento. As mensagens negativas não servem para você. O segredo para o mundo. Lisa Nichols.
A tendência das pessoas é olhar os objetos desejados e dizer: sim, eu gosto disso, eu quero isso. Entretanto, também olham o que não querem e a isso dedicam a mesma dose de energia, quando não mais, na convicção de poder afastá-lo, eliminá-lo, obliterá-lo. Em nossa sociedade, tentamos lutar contra coisas, lutar contra o câncer, a pobreza, a guerra, as drogas, o terrorismo, a violência. Costumamos lutar contra tudo o que não queremos, o que na prática acaba criando mais uma luta. Haley Dawson, professor e autor do Método Sodona. Criamos tudo o que focalizamos. Logo, se ficarmos furiosos com, por exemplo, uma guerra em curso ou com a adversidade ou sofrimento, acrescentaremos nossa energia ao processo. Estamos nos intrometendo e isso só cria resistência. Aquilo a que você resiste, persiste. Carl Jung, 1875-1961. Bob Doyle. A razão de persistir aquilo a que você resiste é que, ao resistir a uma coisa, você está dizendo: não, eu não quero isso, porque me faz sentir da forma como me sinto agora. Logo está investindo ali um sentimento realmente forte de eu não gosto nada dessa sensação. Então é esse sentimento que vem correndo em sua direção. Oferecer resistência a alguma coisa é como tentar mudar as imagens externas depois de que foram transmitidas. É um esforço em vão. Para criar as novas imagens é preciso ir lá dentro, emitir um novo sinal com seus pensamentos e sentimentos. Quando você resiste ao que apareceu, está acrescentando mais energia e poder a essas imagens que lhe desagradam e trazendo mais imagens semelhantes num ritmo acelerado. Determinado fato ou situação só vai se ampliar, pois tal é a lei do universo. Jack Canfield. O movimento contra a guerra cria mais guerra. O movimento antidrogas, na verdade, criou mais drogas, porque nos concentramos no que não queremos, as drogas. Lisa Nichols. É crença geral que, se quisermos realmente eliminar algo, basta nos concentrar nele. Para nós, que sentido teria desperdiçar toda a energia em um problema específico, em vez de nos concentrar mais na confiança, no amor, na vida, em abundância, na educação ou na paz? Jack Canfield. Madre Teresa era brilhante e ela disse: jamais comparecerei a um comício contra a guerra. Se você tiver um comício pela paz, pode me convidar. Ela sabia, ela entendia o segredo. Vejam o que ela disse ao mundo. Haley Dawson. Logo, se você é contra a guerra, em vez disso, seja pró-paz. Se você é anti-fome, seja pró-fartura. Se é contra determinado político, seja partidário de seu adversário. Frequentemente as eleições se decidem em favor do candidato que desagrada a muita gente, porque ele está recebendo toda a energia e toda concentração. Tudo neste mundo começa de um pensamento. As coisas grandes ficam maiores porque vão recebendo todos os pensamentos de um número cada vez maior de pessoas. Então, estes pensamentos e emoções mantêm aquele acontecimento preciso em nossa existência e o amplificam. Se, em vez disso, desviássemos deles, nossos pensamentos, concentrando-nos no amor, ele poderia não existir e iria se evaporar e desaparecer. Lembre-se, e esta é uma das afirmativas mais difíceis e mais maravilhosas de entender. Lembre-se de que não importa a dificuldade, não importa o local ou a quem afete, você não tem outro instrumento para agir no mundo senão você mesmo. Não tem nada a fazer senão se convencer da verdade,
que quer ver manifestada. Charles Roanel. Jack Canfield. Tudo bem reparar no que você não quer, pois isso lhe oferece um contraponto para dizer: isto é o que eu não quero. Mas o fato é que quando você diz o que não quer e comenta o quanto aquilo é ruim, lê a respeito daquilo o tempo todo e depois critica ainda mais, bem, você está criando mais daquela mesma coisa. Você não pode ajudar o mundo pela concentração nas coisas negativas. Quando você se concentra na negatividade do mundo, além de reforçá-la, você ainda traz, ao mesmo tempo, mais negatividade para a sua própria vida. Quando surgirem imagens que lhe desagradem, aproveite e deixe para mudar seu pensamento e emitir um novo sinal. Se for uma situação mundial, você não estará impotente, pois detém todo o poder. Visualize todos felizes, concentre-se na abundância de alimento, dedique seus pensamentos poderosos àquilo que é desejado. Você tem a capacidade de fazer tudo isso pelo mundo ao emitir sentimento de amor e bem-estar, apesar do que acontece ao seu redor. James Ray. São muitas as ocasiões em que me dizem: ora, James, eu preciso me manter informado. Talvez você precise estar informado, mas não precisa estar inundado. Quando descobri o segredo, tomei a decisão de nunca mais assistir ao noticiário nem ler os jornais, porque não me traziam bem-estar. As agências e os jornais não devem ser responsabilizados pela divulgação de má notícias. Nós, na condição de comunidade global, somos os responsáveis por isso. Quando há manchetes dramáticas, compramos mais jornais. Um desastre nacional ou internacional faz disparar a audiência dos canais de notícia. Então, os jornais e as agências nos dão más notícias, porque, enquanto sociedade, é isso que demonstramos querer. A mídia é o efeito e nós a causa. É apenas a lei da atração entrando em ação. As agências de notícias e os jornais vão mudar o que nos favorece, as agências de notícia e os jornais vão mudar o que nos fornecem quando emitirmos um novo sinal e nos concentrarmos no que desejamos. Michael Bernard. Aprenda a ficar sereno e a desviar sua atenção daquilo que não deseja e de toda a carga emocional que cerca essas coisas. Desloque a atenção para o que você deseja vivenciar. A energia flui para onde a atenção dirige. Pense verdadeiramente e vossos pensamentos irão saciar a fome do mundo. Horácio Bornar, 1808-1889. Você está começando a enxergar o poder fenomenal que detém neste mundo, graças à sua mera existência? Quando se concentra nas coisas boas, você se sente bem e traz ao mundo mais coisas boas. Ao mesmo tempo, introduz em sua própria vida mais coisas boas. Quando se sente bem, você eleva sua vida e o mundo. A lei é perfeição em operação. Dr. John DeMartini. Eu sempre digo que quando a voz e a visão no interior se tornarem mais profundas, nítidas e audíveis do que as opiniões externas, você terá dominado a vida. Lisa Nichols. Não é tarefa sua mudar o mundo nem as pessoas ao seu redor. Sua tarefa é se deixar levar pelo fluxo interior do universo e celebrá-lo dentro do mundo que existe. Você domina a sua vida e o universo está respondendo a cada comando seu. Não se deixe hipnotizar pelas imagens que surjam, se não forem as que você deseja. Tome conhecimento delas, procure atenuá-las se puder, e deixe-as partirem. Depois disso, tenha novos pensamentos sobre o que deseja. Sinta-os e seja grato por isso ter sido feito. O universo é abundante. Dr. Joe Vitale.
Uma das perguntas que eu ouço o tempo todo é se todo mundo usar o segredo e todos tratarem o universo como um catálogo de vendas, não haverá escassez? Não irão todos correr para o banco que acabará falido? Michael Bernard. A beleza do ensinamento do segredo é que há fartura bastante para todos. Dentro da mente da humanidade não há mentira que atua como um vírus. Essa mentira é: não há recursos suficientes para todos. Há escassez, limitação e insuficiência. E a mentira faz as pessoas viverem em medo, ganância, usura. E os pensamentos de medo, ganância, usura e escassez se transformam na vivência delas. Portanto, o mundo tomou uma pílula de pesadelo. A verdade é que há recursos suficientes para todos. Há quantidades mais do que suficientes de ideias criativas, de poder, de amor, de alegria. Tudo isso começa a se manifestar por intermédio de uma mente que esteja consciente de sua própria natureza infinita. Achar que não há o suficiente é ver as imagens externas e julgar que tudo vem de fora. Se você o fizer, de certo, verá escassez e limitação. Você agora já sabe que nada começa a existir a partir do exterior, que tudo parte do ato inicial de pensá-lo e senti-lo no íntimo. Sua mente é o poder criativo de todas as coisas. Logo, como poderia haver escassez? Seria impossível. Sua capacidade de pensar é ilimitada e o mesmo acontece com todos. Quando você tem esse conhecimento, pensa a partir de uma mente que tem consciência de sua própria natureza infinita. James Ray. Todos os grandes mestres que já pisaram esse planeta disseram a você que a vida deveria ser abundante. A essência dessa lei é que você deve pensar em abundância, ver abundância, sentir abundância, acreditar na abundância. Não deixe o pensamento de limitação penetrar sua mente. Robert Collier. John Assaraf. E assim, exatamente quando achamos que os recursos estão diminuindo, encontramos novos recursos que podem realizar as mesmas coisas. A verdadeira história de uma equipe de prospecção de petróleo de Belize é exemplo inspirador do poder da mente humana para descobrir recursos. Os diretores da Belize Natural Energy foram capacitados pelo eminente Dr. Tony Quinn, especializado em treinamentos de fisiologia humanística. Graças a esse treinamento de poder da mente, eles estavam confiantes de que se tornaria realidade a visualização de Belize como um bem-sucedido país produtor de petróleo. Eles deram um corajoso passo adiante ao fazer prospecção de petróleo em Spanish Lock. E no curto prazo de um ano, tornou-se realidade o sonho e a visão que tiveram. A empresa descobriu o abundante fluxo de petróleo da mais alta qualidade, onde fracassara a pesquisa de 50 outras empresas. Graças a um grupo extraordinário de pessoas que acreditaram no poder ilimitado de suas próprias mentes, Belize se tornou um país produtor de petróleo. Nada é limitado, nem os recursos, nem qualquer outra coisa. Só é limitado na mente humana. Quando abrirmos nossas mentes ao ilimitado poder criativo, promoveremos abundância e veremos e vivenciaremos um mundo totalmente novo. Dr. John DeMartini. Embora digamos que há escassez, não abrimos nossa visão para perceber tudo que nos cerca. Dr. Joy Vitale. Você sabe que quando as pessoas começam a viver a partir do próprio coração e a buscar o que desejam, não buscam as mesmas coisas. Esta é a beleza do processo. Nem todos nós queremos BMWs, nem procuramos a mesma pessoa, nem as mesmas experiências, nem as mesmas roupas, nem todos nós queremos. Preencha a lacuna.
com o que você não quer. Você está aqui nesse planeta glorioso, munido deste poder maravilhoso para criar sua vida. Não há limites para o que pode criar para si, porque sua capacidade de pensar é ilimitada, mas não pode criar as vidas de outras pessoas. Não pode pensar por elas, e se tentar impor aos outros suas opiniões, só vai atrair a si forças idênticas. Portanto, deixe os outros criarem a vida que queiram. Michael Bernard. Há o suficiente para todos. Se você acredita nisso, se você puder visualizar, se você agir, isso se manifestará para você. Essa é a verdade. Se está carente, preso de pobreza ou doença, é porque não acredita ou não entendeu o poder que é seu. Não se trata de receber algo do universo individualmente. Ele oferece tudo a todos, sem qualquer parcialidade. Robert Collier. O universo oferece de tudo a todos por meio da lei da atração. Você tem a capacidade de escolher aquilo que deseja vivenciar. Deseja que haja suficiente para você e para todos? Então escolha isso e saiba que existe abundância de tudo. Há suprimentos ilimitados. Existe magnificência. Todos nós temos a capacidade de explorar esse estoque invisível e ilimitado, recorrendo a nossos pensamentos e sentimentos e trazê-lo para a nossa experiência. Então escolha para si, porque só você pode fazê-lo. Lisa Nichols. Tudo que você deseja, toda alegria, o amor, a abundância, a prosperidade, bem-aventurança está ali, pronto para você pegar. E você precisa ter fome disso, precisa ter intenção. E quando você agir intencionalmente, desejar com ardor, o universo lhe entregará cada coisa que você desejou. Reconheça as coisas bonitas e maravilhosas ao seu redor, abençoando-as e louvando-as. Por outro lado, não gaste tempo em criticar e lamentar o que hoje não funciona a seu contento. Reconheça tudo o que deseja para poder receber mais do mesmo. As sábias palavras de Lisa, louvar e abençoar, as coisas a seu redor valem ouro. Louve e abençoe tudo em sua vida. Quando você louva ou abençoa, está na mais alta frequência de amor. Na Bíblia, os hebreus usavam o ato de abençoar para trazer saúde, riqueza e felicidade. Eles conheciam o poder da bênção. Para muitos, o único momento de abençoar é quando alguém dá um espirro. Assim, não usaram em pleno proveito próprio um dos maiores poderes existentes. O dicionário define abençoar como invocar o favor divino e outorgar bem-estar ou prosperidade. Portanto, comece agora mesmo a invocar o poder da bênção em sua vida e abençoe tudo e todos. Faça o mesmo quanto ao elogio, pois ao elogiar alguém ou alguma coisa, você está dando amor e emitindo aquela generosa frequência. Irá vê-la retornar a você multiplicada por 100. Os atos de louvor e abençoar dissolvem toda negatividade. Portanto, elogie e abençoe seus inimigos. Se você amaldiçoar os inimigos, a maldição retornará para você. Se os elogiar e abençoar, irá dissolver toda negatividade e desavença. E o amor da bênção e do louvor retornará para você. Enquanto abençoa e elogia, você sentirá a mudança feita para uma nova frequência com a realimentação dos bons sentimentos. Dr. Dennis Wachtel. A maioria dos líderes do passado faltou a parte essencial do segredo, que é conferir poder e partilhá-lo aos demais. Em toda a história da humanidade, esta é a melhor época para se estar vivo. É a primeira vez que temos nas pontas dos dedos o poder de adquirir conhecimento. Com esse conhecimento, você está se tornando consciente da verdade do mundo e de si mesmo.
No tocante ao mundo, minhas maiores intuições do segredo vieram dos ensinamentos de Robert Collier, Prentice Mulford, Charles Roanel, Michael Bernard. Com essa compreensão, alcancei a liberdade total. Desejo sinceramente que você atinja essa liberdade. Se o conseguir, então, por meio de sua existência e do poder de seus pensamentos, você trará o bem maior para esse mundo e para o futuro de toda a humanidade. Resumos do segredo. Você atrai aquilo a que resiste por estar intensamente concentrado nele com emoção. Para mudar alguma coisa, volte-se para si mesmo e emita um novo sinal com seus pensamentos e sentimentos. Você pode não ajudar o mundo pela concentração nas coisas negativas. Enquanto se concentra nos acontecimentos mundiais negativos, além de reforçá-lo, também introduz mais coisas negativas em sua própria vida. Em vez de se concentrar nos problemas do mundo, dedique sua atenção e energia à confiança, ao amor, à abundância, à educação e à paz. Nunca ficaremos desabastecidos de coisas boas, porque elas são mais do que suficientes para todos. A vida visa a abundância. Por meio de seus pensamentos e sentimentos, você tem a capacidade de explorar o manancial ilimitado e trazê-lo para a sua experiência. Louve e abençoe tudo no mundo e você dissolverá a negatividade e a desavença e se alinhará com a mais alta frequência, o amor. O segredo para você, Dr. John Hagelin. Quando olhamos em torno ou mesmo para nossos corpos, o que vemos é a ponta do iceberg. Bob Proctor, pense nisso por um momento, olhe para a sua mão. Ela parece sólida, mas na verdade não é. Se você colocá-la sobre um microscópio adequado, verá uma massa de energia vibrando. John Assaraf, tudo é feito de uma mesmíssima coisa, seja sua mão, o oceano ou uma estrela. Dr. Ben Johnson, tudo é energia e permita-me ajudar você um pouco a entender isso. Existem o universo, nossa galáxia, nosso planeta e depois os indivíduos. E aí, dentro desse corpo, existem os sistemas de órgãos, depois as células, depois as moléculas e depois os átomos. E depois existe a energia. Logo, são muitos níveis em que pensar, mas tudo no universo é energia. Quando descobri o segredo, quis saber o que a ciência e a física entendiam em termos desse conhecimento. O que encontrei foi surpreendente. Um dos fatos mais estimulantes de viver nessa época é que as descobertas da física quântica e da nova ciência estão em total harmonia com os ensinamentos do segredo e com tudo o que ao longo da história os grandes mestres têm sabido. Na escola, nunca estudei ciência ou física e, no entanto, ao ler livros complexos sobre física quântica, eu os entendi perfeitamente porque queria entendê-los. O estudo da física quântica me ajudou a alcançar uma compreensão mais profunda do segredo, no nível energético. Para muitos, a crença se fortalece quando vem a perfeita correlação entre o conhecimento do segredo e as teorias da nova ciência. Permita-me explicar de que maneira você é a mais poderosa torre de transmissão do universo. Em termos simples, toda energia vibra numa frequência. Por ser energia, você também vibra numa frequência. E o que determina sua frequência de vibração, a qualquer momento dado, é o que você pensa e sente. Todas as coisas que você deseja são formadas de energia e elas também estão vibrando. Tudo é energia. Eis o fator deslumbrante quando você
pensa no que deseja e emite aquela frequência. Faz vibrar na mesma frequência a energia daquilo que deseja e o traz para você. Ao se concentrar no que deseja, você muda a vibração dos átomos daquela coisa, fazendo-a vibrar para você. A razão de você ser a mais poderosa torre de transmissão do universo é ter recebido o poder de concentrar sua energia por meio de seus pensamentos e alterar as vibrações daquilo em que se concentra. O que então atrai o que deseja magneticamente para você. Quando você pensa nas coisas que deseja e se sente bem, imediatamente entra em sintonia com aquela frequência. O que então leva a energia de todas aquelas coisas a vibrar para você. E elas aparecem em sua vida. Segundo a lei da atração, os iguais se atraem. Você é um imã energético, portanto, energiza eletricamente todas as coisas e se energiza eletricamente, atraindo tudo o que deseja. Os seres humanos gerenciam sua própria energia magnetizante porque ninguém externo a eles pode pensar ou sentir por eles. E nossas frequências são criadas por pensamentos e sentimentos. Há quase um século, sem contar com o benefício de todas as descobertas científicas dos últimos 100 anos, Charles Roanel escreveu sobre o modo operacional do universo. A mente universal não é só inteligência, é também substância. E essa substância é a força de atração que liga os elétrons pela lei da atração para formarem átomos. Os átomos, por sua vez, são ligados pela mesma lei e formam as moléculas. As moléculas assumem formas objetivas e assim constatamos que a lei é a força criativa por trás de cada manifestação, não só de átomos, mas de mundos, do universo, de tudo que a imaginação pode formar uma concepção. Charles Roanel. Bob Proctor. Seja qual for a cidade onde mora, você tem no corpo quantidade suficiente de energia, de força potencial para iluminar a cidade inteira por quase uma semana. Tornar-se consciente desse poder é se transformar numa fonte de energia. O universo é a fonte de energia. Ele contém energia suficiente para atender a qualquer situação da vida de qualquer indivíduo. Quando a mente individual toca a mente universal, ela recebe todo o poder contido ali. James Ray. A maioria dos indivíduos se define pelo corpo finito, mas você não é o corpo finito. Mesmo sob o microscópio, você é um campo de energia. O que nós sabemos sobre energia é isso. Você pergunta ao físico quântico, o que cria o mundo? E ele dirá, a energia. Ora, descreva a energia. Tudo bem, ela não pode ser criada nem destruída. Ela sempre foi e sempre tem sido tudo que sempre existiu. Ela está entrando na forma, atravessando a forma e saindo da forma. Se perguntar a um teólogo o que criou o universo, ele dirá Deus. Então descreva Deus. Sempre foi e sempre será, não pode ser criado nem destruído. Tudo que sempre foi e para sempre será e sempre se transformando. Viu só? E a mesma descrição, é a mesma descrição, mas com outra terminologia. Então, se você se julga esse invólucro de carne que circula por aí, pense duas vezes, você é um ser espiritual, você é um campo energético operando num campo energético mais amplo. Como é que tudo isso faz de você um ser espiritual? Para mim, a resposta a essa pergunta é uma das partes mais maravilhosas dos ensinamentos do segredo. Você é energia que não pode ser criada nem destruída, apenas muda de forma. Isso quer dizer você. A genuína essência de você,
A pura energia de você sempre existiu e sempre existirá. Não pode jamais não ser. No nível profundo, você sabe disso. Você consegue imaginar-se não sendo? Apesar de tudo que viu e vivenciou em sua vida, consegue imaginar-se não sendo? Você não consegue imaginá-lo porque é impossível. Você é uma energia eterna. A mente universal é única. Dr. John Agelin. A mecânica quântica o confirma. A cosmologia quântica o confirma, que o universo emerge essencialmente do pensamento e que toda essa matéria que nos cerca é apenas pensamento precipitado. Em última análise, somos a fonte do universo e quando entendemos esse poder por meio da experiência direta, podemos começar a exercitar nossa autoridade e conseguir cada vez mais criar tudo, de dentro do campo de nossa própria consciência, a qual, em última análise, é a consciência universal que governa o universo. Começar, então, a conhecer tudo. Assim, dependendo do modo positivo ou negativo de usarmos esse poder, assim será o tipo de corpo em termos de saúde ou o tipo de ambiente que criamos. Logo, somos os criadores, não só de nosso próprio destino, porém, em última análise, os criadores do destino universal. Somos os criadores do universo. Portanto, para o potencial humano realmente não há limite. É até onde reconhecemos aquele dinamismo profundo e o exercitamos. Até onde utilizamos o nosso poder. Isso realmente tem a ver também com o nível no qual pensamos. Alguns dos maiores mestres e avatares descreveram o universo da mesma forma que o Dr. Agelin, afirmando que só existe a mente universal única e que não há nenhum lugar onde ela não esteja. Ela existe em tudo. A mente única é toda a inteligência, toda a sabedoria e toda a perfeição. E ela é tudo e está em toda parte ao mesmo tempo. Se tudo está na mente universal única e sua totalidade existe em toda parte, então tudo está em você. Deixe-me ajudá-lo a entender o que significa para você. Significa que toda possibilidade já existe, todo conhecimento, todas as descobertas e todas as invenções do futuro estão na mente universal como possibilidades, esperando ser atraídas pela mente humana. Na história, todas as criações e invenções também foram atraídas na mente universal, conscientemente ou não. Como atrair as coisas da mente universal? Basta você ter consciência dela e usar a sua maravilhosa imaginação. Busque no entorno necessidades a serem atendidas. Imagine que tivéssemos uma grande invenção a fazer. Pense nas necessidades e depois imagine e pense na forma concreta de atendê-las. Você não precisa elaborar a descoberta ou invenção, pois a mente suprema já contém essa possibilidade. Basta focar a mente no resultado final e imaginar a satisfação da necessidade e você irá materializá-la. Assim como pedir, sentir e acreditar, assim também o receberá. Há um acervo ilimitado de ideias esperando ser exploradas e convertidas por você. Em realidade, você retém tudo em sua consciência. A mente divina é a única realidade. Charles Wilmore. John Assaraf. Estamos todos conectados uns aos outros. Apenas não nos damos conta. Não existe um lá fora e um aqui dentro. No universo, tudo está conectado. É tudo um mesmo campo energético. Por isso, independentemente da forma de encarar o universo, o resultado é sempre o mesmo. Nós somos um, estamos todos conectados e somos partes
do campo energético único, ou da mente suprema única, ou da consciência única, ou da fonte criativa única, não importa como você a chame, mas todos ainda somos um. Se você pensar na lei da atração em termos de todos nós sermos um, verá a absoluta perfeição dessa lei. Você entenderá por que seus pensamentos negativos sobre outra pessoa retornarão para ferir apenas você. Nós somos um. Você só pode sofrer dano se suscitar o dano pela emissão de pensamentos e sentimentos negativos. Você é dotado de livre-arbítrio para poder escolher, mas quando alimenta pensamentos e sentimentos negativos, está se separando do bem único e total. Pense em todas as emoções negativas que existem e descobrirá que todas se fundamentam no medo. Elas têm origem nos pensamentos de separação e no ato de ver-se separados dos demais. A competição é um exemplo de separação. Para começar, quando você tem um pensamento de competir, eles são ditados pela mentalidade de carência. Como se você afirmasse que o estoque é limitado, que não há recursos suficientes para todos, obrigados então a competir e lutar por sua obtenção. Quando você compete, não pode ganhar nunca, mesmo achando que sim. Pela lei da atração, ao competir, você atrai muitas pessoas e situações como adversários em cada aspecto de sua vida e no final perderá. Nós todos somos um. Portanto, quando compete, você age contra si. Você tem de tirar da cabeça a competição e se tornar uma mente criativa. Concentre-se apenas em seus sonhos, suas visões e elimine da equação qualquer competição. O universo é o suprimento e o provedor universal de tudo. Tudo se origina do universo e é entregue a você. Segundo a lei da atração, por meio de pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Pense nessa lei como a lei da oferta. É ela que lhe permite se abastecer do estoque infinito. Quando você emite a frequência perfeita daquilo que deseja, as pessoas, circunstâncias, acontecimentos perfeitos são atraídos em sua direção e entregues a você. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Ajude a espalhar essa corrente de luz. Gratidão.